Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, boa tarde ou boa noite, dependendo, né? Vamos lá, vamos entrando para nossa live. Daqui um pouquinho a Cleise chega. Vamos trocar uma ideia, porque amanhã nós temos a nossa revisão aberta no YouTube do CEISC, tá? Tivemos algumas trocas de horários em razão de compromissos, né? Mas agora tá tudo resolvido. Vamos ver aqui a Prof. Cleise para o Mundo Mágico da CLT, que é o nosso canal no YouTube, tá? Então daí. Oi, gente! Oi, prof! Tudo Oi, bem? oi. Tudo bem, prof? Vamos lá. Depois das confusões de horário, cá estamos para a nossa live, né? Tá? É isso O aí. pessoal já tá O pessoal já está perguntando se vai ficar salva, tá? A gente vai ficar salva. Nós vamos subir daqui um pouquinho. A gente já sobe lá no Mundo Mágico da CLT, que é o nosso canal no YouTube. Aliás, fica o convite, gente, para todo mundo aí poder, que puder se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Tá bom? Então vamos lá, prof. Geralmente a gente faz uma live aberta, né? Porque nem todo mundo tem condições de comprar o curso, né? E a gente quer que todo mundo tenha a opção de aprovar. Ó, o Jefinho já viu ali, ó, meu nick, ó. Inclusive aqui, ó, gente, meu mascote, ó, Aham. inclusive é presente da Cleise, ó. Tá aqui, ó, no escritório. Gravo aula para pós. Esse dia gravei aula para uma pós e minha esposa veio aqui, tá, tu tá gravando aula para pós com o bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco de fundo. Se querem minha aula de pós, vai ser com o cavalinho, com o Cavaleiro do Zodíaco, sim. Se não quiser, que não me contratem, né? É como eu com o unicórnio ali, ó. Eu com o unicórnio também. Às vezes fazendo uma aula toda séria, né? E aí tem um unicórnio ali ao fundo. Mas, gente, olha só. Hoje a nossa live aqui é para a gente conversar um pouquinho sobre a prova que tá aí, né, domingo. Então, eu sei que vocês devem ter ainda algumas dúvidas. Eu sei que vocês também, ó, já tá chegando ali qual é o palpite para a peça, né? Quem é aluno sabe que a gente já falou sobre isso lá na nossa mentoria, mas talvez nem todos tenham conseguido assistir a mentoria ou que não sejam alunos, né, do curso. Então, já começo trazendo aqui os nossos palpites, né, prof? Porque senão daí vem muitos comentários, todos no mesmo sentido. Então, antes de mais nada, vamos a algumas considerações. Porque hoje eu recebi durante o dia, já começou, viu, Luiz? Já começou aquela síndrome do que vai cair a peça mais inusitada do mundo, o conteúdo mais difícil do mundo. Começa sempre assim. Gente, primeiro vamos lá. Estatisticamente, aqui nós temos que falar algo que você tem que caminhar com a probabilidade, né? Até hoje, nós estamos aí no nosso 36º exame. Nós temos, digamos assim, 95% das provas. Reclamação trabalhista, contestação ou recurso ordinário, que são as três principais peças da nossa prova de segunda fase de trabalho. Excepcionalmente, é que nós tivemos, por uma ocasião, embargos à execução, uma ocasião nós tivemos contra-razões ao recurso ordinário e por duas vezes nós tivemos a ação de consignação em pagamento. Então, qual era o nosso lema, assim, quem nos acompanhou desde o primeiro dia, lá após prova de primeira fase? Estude tudo. Por quê? Você tem que estar preparado para tudo, é a maneira que você vai se sentir mais seguro no dia da prova. Agora, é claro, se você agora está aqui hoje, quinta-feira, você tem a sexta e o sábado para estudar e domingo é a prova. O que a gente recomenda priorizar? As três principais peças: contestação, reclamação trabalhista e recurso ordinário, porque estatisticamente são as que mais caem. E aí, já trazendo aqui, sim, o meu palpite é uma contestação, porque eu entendo que é uma peça muito boa para a segunda fase, onde a banca consegue cobrar de vocês conhecimento processual com preliminares, conhecer prescrição, das teses de mérito, obviamente, ali várias, né, que são possíveis numa contestação. Então, ela é uma peça muito rica, é uma peça onde você consegue exigir muito dos alunos, né, dos examinandos. Então, essa é a minha aposta. O Prof. Luiz, depois ele pode até explicar as razões, mas ele aposta numa reclamação trabalhista, que também, gente, é uma peça rica, porque você tem ali a probabilidade de cair diversos tipos, né, de teses, desde uma
rescisão indireta, hora extra, intervalo, várias teses. Então, essas são as mais prováveis e são as nossas apostas, tá? E por que que eu não acho que viria uma peça inusitada? Pode ser que um dia venha, gente, e nós não estamos livres disso. Mas é muito mais difícil quando você fala assim, ó. Ah, e se vier um recurso de revista? O enunciado ele tem que ser muito bem trabalhado, o recurso de revista exige requisitos, o enunciado ele tem que deixar isso muito claro. E ali, gente, essas outras peças, né? Recurso de revista, agravo, são peças menores. Então, você também teria um tempo maior para desenvolver elas, teria mais uma quantidade menor de teses para desenvolver. Então, é algo que, de certa forma, te beneficiaria no sentido de você conseguir desenvolver com maior tranquilidade. Mas nesse momento, você não tem que surtar e cair nessa assim, ah, meu Deus, agora vai vir uma peça inusitada e você vai largar tudo de mão e vai começar a se desesperar porque tá com essa. Não, gente, calma, vamos lá. Foca naquilo que é mais provável de cair e não cai nessa, né, dessas teorias da conspiração, porque se tiver que ser uma peça inusitada, paciência, você vai ter que sentar lá e fazer. Não adianta ficar em desespero nesse momento. Sofrer por antecipação. É que assim, ó, gente, sempre tem um professor ou um influencer que chuta uma peça inusitada para ganhar mídia, porque daí ele ganha mídia antes, porque todo mundo vai naquele Instagram, né? E se eventualmente ele acerta, que daí acaba nunca acertando, ele vai ter uma mídia também para o pós-prova. Só que isso aí, né, faz com que os alunos fiquem nervosos, né, fiquem muito preocupados. Eu acho de uma irresponsabilidade sem tamanho, sem precedentes, sabe? Minha vontade é de ir lá e xingar essas pessoas, tá? Então, assim, ó, pode cair? Pode, mas a tendência é não cair. Então, assim, ó, vamos focar no que vai cair, entendeu? Porque, assim, ó, aquela questão, ah, tu viu que o fulano disse que vai cair recurso da revista, não sei o quê, não sei o quê, daí todo mundo vai pro Insta dele para olhar o porquê que ele acha que vai cair recurso da revista, não sei o quê, daí ele ganha seguidores, né? Então tem muito disso, tá? Da questão da anulação também tem muito disso, de professor que cria teses de anulação para ganhar mídia pós-prova, tá? Então cuidado, tá, gente? Não entrem nessas aí, tá? Gente, a Prof. Cleise é contestação, eu é reclamatória trabalhista, né? Eu sei que a maioria prefere contestação, né? Uh, a maioria prefere contestação, mas assim, ó, também vamos pensar para o lado da reclamatória. Se cair reclamatória, tu fizer o esboço que a Cleise te ensinou, com o encerramento, com os pedidos, já fazendo o pedido de honorários a JG, que 99,9% de chance de ter honorários a JG, aí tu já tem uma grande pontuação na tua prova só com questões básicas, né? Porque reclamatória, 2 pedidos é certo, a JG e honorários. Então, assim, ó, também não vamos se assustar tanto, tá? A questão é, quanto mais tranquilo, melhor. Porque vocês viram na aula de terça da Prof. Cleise, de quarta, que o conteúdo que cai é um conteúdo tecnicamente simples. É um conteúdo que não é o mais difícil, não é o mais mirabolante. Claro que eu entendo o lado de vocês, do nervosismo, muitas vezes não identificam o assunto, não identificam o que está sendo perguntado e por isso acabam errando. Mas assim, ó, pessoal, não é exceção. Cai as regras, né? Cai as regras. Ontem a gente encheu o quadro 2 vezes, né? De tantas teses, prof, eu não sei como é que tu fez, mas assim, ó, daí eu resumia em uma frase cada tese no quadro para eles e depois eles tiravam print e eu lia de novo todas as teses explicando. Então, se tu for ver isoladamente, o que se cobrou não é tão difícil, né? E a gente ainda tem uma revisão de sexta e sábado. Tem um ponto que eu não falei ainda, que eu quero falar, porque pode ser que eu esqueça sexta e sábado, gente. Toda edição tem ocorrido de alunos que são, como é que se diz, eliminados porque toca o alarme do celular, tá? Não é nem questão de conteúdo, aqui é um recadinho que eu quero dar para vocês, porque tu desliga o teu telefone, mas se o alarme está programado, ele toca desligado. Então, cuidado se tu tem um alarme programado para o horário da tarde, tá? Para o horário da tarde. Então, cuidado com este ponto, tá?
Olha, o pessoal elogiando o material da revisão Turbo, né? Que tá maravilhoso, né? Gente, a gente se esforça ao máximo para selecionar os nossos principais palpites para sexta e sábado, né? Para sexta e sábado, para a gente, assim, ó, a gente tem que acertar, né? A gente tem que acertar porque a gente quer que vocês aprovem, né? A gente está aqui, por exemplo, essa live aqui para conversar, para tentar acalmar vocês. Gente, é de livre e espontânea vontade que a gente está aqui. Hoje na minha cidade é feriado, né? É É feriado. feriado isso. Hoje é Que beleza. feriado. É feriado, até então até por isso, ó, porque daí eu tava na piscina com o pequeno, olha ali o cabelo, ó, eu tava na piscina com o pequeno, saí da piscina correndo para vir aqui para poder fazer a live com vocês, né? O Piá saiu chorando da piscina, mas ó, José, eu tenho que atender os aluninhos do pai aí, eu tenho uma live para fazer com eles, tá? É, Então assim, a gente gente, ó, pode falar, prof. Acho que travou eu a ia prof. comentar com vocês também e não se apeguem só a que peça que vai cair, porque também é importante que vocês saibam desenvolver as teses. Não adianta só acertar a peça e depois não conseguir responder as questões, não fazer as teses da peça. Então, acho que é importante a gente comentar um pouquinho com vocês com relação a isso. Quem é aluno do curso sabe que nós tivemos essa semana 2 aulas que foram assim, ó. A ideia foi do Prof. Luiz, então temos que dar parabéns ao Prof. Luiz, né? Que foi de a gente selecionar justamente o que mais caiu nesses últimos exames e trazer para vocês. Então, a minha sugestão, além de vocês revisarem as estruturas das 3 principais peças, que elas servem para as demais também, que vocês revisem aquele material da semana, porque que a gente teve ali, ó. Quando nós falamos das teses processuais, então vocês já sabem, é a inépcia, é a incompetência absoluta, né, a litispendência, coisa julgada, e já tem ali no material o modelo da feita para vocês, né? Como é que você estrutura aquela tese? E nas teses de Prof, direito material da peça, hum, Prof, a tua imagem tá meio falhada e tá um pouco travando, assim. Não sei se tu sai, entra de novo. Ó, agora deu uma piorada. Pra mim, a imagem e tá meio. Tipo, não tá em 4K, sabe? Tá. Tá no. Vamos pois lá. é, essa minha. Bom, Eu troquei o Wi-Fi, vamos ver se vai melhorar agora. a princípio melhorou um pouco, viu, prof? Tá, tá, vamos ver. Vou tentando aqui, O, se não der. o áudio até que tá saindo bem, dá bem para entender, tá? Só mais é a imagem. Tá. Mas vamos lá, prof. Vamos lá. Daí, então, assim, ó, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, tem que estudar o conteúdo. Vocês viram que, por exemplo, horas extras é uma tese que se repete praticamente em todas as peças. Quase em todas as peças tem tese de hora extra. Intervalo entre a jornada, caiu muito. Reparação por danos, aí dano moral, dano material, é tese muito frequente. E nesse material que a gente viu durante a semana, inclusive, eu trouxe para eles, então, os fundamentos, tal qual a banca cobra. Como que veio lá no espelho? Então, esse é o momento de você pegar aqueles artigos e ler eles, né? Porque aí, quando você chegar lá no dia da prova, você já tem uma noção do que o artigo diz, você já vai mais rápido, né, para desenvolver a tese, para elaborar as questões. Então, essa é a minha sugestão. Esse material que foi feito aí para vocês nessa semana, ele é já justamente para vocês terem um resumão daquilo que vocês poderiam estudar, né, nessa reta final. E claro, como o Prof. Luiz falou, amanhã a gente tem a revisão turbo, amanhã à noite, sábado pela manhã, que aí justamente a gente vai estar revisando todos os pontos, tanto de processo como de direito material. O material da revisão Turbo, tu se inscreve na revisão Turbo e tu tem acesso, né? Tu se inscreve no site ali do CIS, que tu faz um cadastro e tu recebe, tá? E também vai ser disponibilizado amanhã o material para vocês acompanharem a aula. Prof, nessa aula aí, foi a primeira edição que a gente deu, né? Foi uma primeira edição e uma coisa que me chamou muito a atenção também foi porque eu separei por conteúdos, né? Eu separei por conteúdos e nas questões o que mais caiu foi rescisão do contrato de trabalho, tá? Então assim, ó, pessoal, e de processo nas questões o que mais caiu foi recursos, né?
foi recursos. Da sentença, cabe RO, da sentença da execução, cabe agravo de petição, quando a sentença é omissa, embargos de declaração, a questão do depósito recursal, que entra dentro do conteúdo de recursos. Então, assim, ó, quando a gente faz essa separação de conteúdo, a gente também começa a perceber o que mais tem caído, né? Em direito do trabalho, pessoal, se vocês quiserem dar uma revisadinha fora as aulas, hoje eu recomendaria rescisão do contrato de trabalho e estabilidade. Todas as provas têm caído uma questão relacionada à estabilidade, uma questão relacionada à rescisão. Então, assim, ó, seja através do e-book, seja através do caderno de tese, seja através do material da nossa revisão de manhã, pessoal, um pedido aqui do professor. Estudem verbas rescisórias. Quando rescisão contratual, não necessariamente verbas rescisórias, né? Não necessariamente, porque cai pouco verbas rescisórias, né? Verbas rescisórias basicamente cai quando cai a ação de consignação em pagamento, né? Porque numa questão ou numa tese, quando pergunta se é direito alguma verba ou não, obrigatoriamente eles cobram alguma verba de alguma situação que tem a previsão legal do artigo e tu vai saber localizar, como rescisão por acordo, como fato do príncipe, que daí é uma pergunta específica e tu vai localizar a resposta ali. Então dê uma boa olhada aí neste conteúdo, tá? Outra questão que tem caído muito, gente, o que é verba salarial, o que é verba indenizatória, tá? Pedem muito para eu fazer uma listinha, né? Gente, verba salarial 457, parágrafo 1º, que é o salário base, as comissões e mais aqueles complementos, que são todos os adicionais e todas as gratificações. O que é verba de natureza não salarial ou indenizatória é o 457, parágrafo 2º, desde que pago corretamente conforme determina o parágrafo 2º do 457. Além daquelas verbas lá do 457, parágrafo 2º, tu vai incluir o vale transporte, o salário família, tu vai incluir o PLR, tá? Como verbas de caráter indenizatório. Outra questão que eles perguntam muito é a questão de quando tem hora extra por excesso de jornada, quando tu foi contratado para 8 e trabalha 9, né? Aí é caráter salarial, porque entra na parte do adicional lá, dos adicionais e tudo mais. Porém, quando é não concessão do intervalo, a reforma trabalhista, só para complicar a nossa vida, né, Cleiton, mudou para indenizatório. Então, horas extras por excesso de jornada é caráter salarial. Agora, quando o intervalo não é concedido, tu vai sempre cobrar o que faltou, acrescido de 50%, e aí é caráter indenizatório, tá? Ficou famoso o Faz o GIM, né? Porque foi ontem, um aluno tinha me mandado, só para a Prof. Cleise entender, né? Não ficar boiando. Eu já passo a palavra para ti, Prof. Aqui, Gustavo. O Faz o GIM é as verbas decisórias, que um aluno me mandou, eu comentei em aula ontem, e o pessoal acabou gostando. Porque o Faz o GIM traz as verbas decisórias, daí o F do FGTS, o A do aviso prévio, né? O S de saldo de salário, o G de guias de seguro-desemprego e FGTS, o I é o do 13º salário. Não, F é de férias. F é de férias. O I do 13º, que daí virou o número 1, né? E o M da multa dos 40%. Então, assim, com faz o GIM, tu lembra de todas as verbas rescisórias. Né? E daí o pessoal tá gostando do faz o GIM, né? Até porque eu acho que a maioria gosta de um traguinho, daí é difícil esquecer, sabe? Gente, e assim, ó, eu tenho falado isso porque, né, nós temos o mantra do respira, não pira e olha o artigo, e verbas rescisórias não tem um artigo que liste, né? Então, assim, este é um daqueles temas que não adianta depois procurar na CLT, que não vai encontrar um artigo listando as verbas rescisórias. Por isso que tem que ter um macete mesmo. Ajudou, prof, porque eu vi que vários colocaram aí. E aí, nesse sentido, que vocês têm que saber quais são as verbas rescisórias. Não vai estar lá listadinho,
né, num artigo. Eu sempre brinco com o pessoal, se alguém conhece o legislador aí, os deputados, senadores, já pede lá para alguém fazer, né, uma alteração na CLT e incluir um artigo listando que a gente não se importa, a gente agradece, né? Os Eu próximos até vou botar examinandos agradecem. eu vou botar o Fazugin, acho que no material da próxima edição. Eu não sou dessas, sabe? Eu não sou dessas de criar palavrinha para decorar, mas o Fazugin pegou, eu vou ter que botar lá. Desde que o aluno não me cobre direitos autorais, né? Desde que o aluno, porque não foi ideia minha. Isso aí. Pessoal, assim, ó, essa questão que o prof. Luiz falou, esse é um assunto que alguns falaram, verbas rescisórias não. Mas, gente, se cair ação de consignação, é verba rescisória. Então, assim, ó, não tem que fazer, a gente tem que estudar. É um conteúdo que não tem como ir para a prova sem estudar, gente. Senão você corre muito risco. Ó, reclamação trabalhista pode vir como pedido, contestação pode ser para contestar, para dizer que não está certo. Pode ser, numa ação de consignação, o tema central, então não tem como ir para a prova. E estabilidade, deixa eu aproveitar e falar uma questão aqui sobre as teses, que tem gerado bastante dúvida, eu recebi bastante dúvida. Quando você tem um empregado estável, gente, é o estável, que foi dispensado sem justa causa, aí você vai fazer a tese pedindo o quê? A reintegração dele, tá? E você pode pedir a tutela provisória para imediata reintegração. Então, primeiro você reconhece a estabilidade, fundamenta no direito da estabilidade, e depois você pede a reintegração, pede a tutela provisória e você pode pedir a indenização substitutiva como um caráter subsidiário, ou seja, se não for reintegrado, que tenha a indenização substitutiva. Só que, gente, cuidem o seguinte, ó, é só os estáveis. Eu recebi várias perguntas assim: mas e se for alguém que não é estável, o que eu peço? Não tem que pedir, porque daí o empregador pode dispensar sem justa causa, né, gente? No Brasil isso é possível, desde que ele pague as verbas rescisórias, ele pode dispensar sem justa causa. Ele vai ter que pagar, claro, as verbas rescisórias, mas não é proibido ao empregador dispensar alguém que não é estável. Então, por isso que a gente só pede a reintegração de quem é estável. Se é uma pessoa que não tem estabilidade, eu não tenho por que pedir reintegração, entende? Porque o empregador ele pode dispensar, só ele tem que pagar as verbas, ok? Né? Então não confundam isso. Então é provável, digamos assim, que numa peça eles coloquem um estável justamente para ter esse pedido. Pode falar, Luiz. Oh, nesse ponto, que é algo que faz tempo que não cai, prof, me veio agora também, tem que cuidar da eventual dispensa discriminatória. Sim. Né? Que daí também seja a reintegração que tem a súmula 443. É outra situação, mas também seja a reintegração, né? Que daí quando mostra que o empregado foi demitido por um motivo de doença ou por um motivo de preconceito, né? Aí essa demissão sendo discriminatória, tu vai poder pedir também a reintegração. É outra situação, mas é uma que faz tempinho que não cai. Olha, quem sabe aí, prof. E Né? se caiu, foi da pessoa com deficiência que não tinha sido contratado outro em seu lugar também. E daí sim, Isso. porque a lei diz que para poder dispensar o empregado que justamente está ali na cota, né, que é reservada, tem que ter a contratação de outro. Aí sim era possível fazer esse pedido também de reintegração. Mas sempre vai ser assim, ó, porque a lei não autoriza a dispensa, entende? Ou porque é uma pessoa que tem uma doença, ou porque tem uma estabilidade, ou porque ela não pode dispensar sem contratar outro. Agora, uma pessoa comum, uma pessoa que não tem nenhuma garantia, não tem nada na lei, essa pode ser dispensada, tá? Então, quanto às estabilidades, eu diria para vocês assim, ó, fiquem atentos. Vocês vão para o índice remissivo, busquem lá por estabilidade, vocês vão achar o fundamento, mas não esqueçam de pedir também a tutela provisória, caso fosse uma reclamação trabalhista, para quê? Para imediata ação, tá? Gente, eu aposto numa reclamatória, a Cleide aposta numa contestação, tá? A live vai ficar salva e nós vamos subir para o nosso canal Mundo Mágico da CLT, tá bom? Então, assim, ó, até fica o convite para todos que puderem ir lá no YouTube depois e se inscreverem no nosso canal. Aliás, no nosso canal tem várias lives sobre conteúdo, sobre temas que podem vir a te ajudar, de exames anteriores e tudo mais. Então fica a dica aí para todo mundo conhecer o mundo mágico da CLT. Pode falar, prof. Eu vou te repassar uma dúvida, ó, que o pessoal está colocando ali. E eu recebi também.
se tu acha que é possível cair alguma coisa com relação à lei do desporto, em razão da Copa do Mundo e da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, lei do desporto está separado o conteúdo, está no material da revisão, tudo que pode cair e será explicado amanhã, que tem algumas regras diferentes para atletas profissionais, não é só jogador de futebol, né? Mas podem aproveitar a questão da Copa do Mundo e tudo mais e cair. Então, amanhã. Quanto à LGPD, eu posso até falar agora, tá? Gente, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, ao qual a pessoa ela é titular dos seus dados. E sempre quando alguém vai pegar algum dado teu, que é um bem da pessoa, ela precisa de autorização. E ela tem algumas responsabilidades referentes a estes dados. E também eu tenho que cuidar quais dados eu vou solicitar. Então, vocês têm que saber muito bem o quê? Vocês têm que saber que de uma contratação de um empregado só pode requerer dados essenciais para que ele realize aquele serviço. Então, tu vai contratar uma professora para o CEISC, tu não vai perguntar se ela é casada ou não, porque isso é indiferente. Tu não vai perguntar se ela tem filho ou não, porque isso é indiferente. Se ela é associada ao sindicato da categoria dos professores ou não, né? Ou seja, isso gera perguntas que são chamados dados sensíveis, que é vedado, que é considerado como discriminatório e não pode ser realizado. A partir do momento que tu contrata, tu vai ter acesso a informações do empregado, bem como imagens deste empregado. Tu só pode utilizar informações e dados do empregado se ele autorizar. O nome dessa autorização é consentimento. E o consentimento na Justiça do Trabalho, ele tem que ser específico. Então, se tiver um consentimento genérico, não é válido. E também, pessoal, nós temos que cuidar que talvez eu acho que seja a principal forma que possa vir a cair a LGPD é do empregado querendo entrar com uma ação por dano moral porque a empresa forneceu seus dados ou para a Caixa Econômica Federal ou para o INSS. E daí, gente, nós vamos ter que ver o seguinte, que quando existe obrigação por lei, não precisa do consentimento. Então, obrigatoriamente, o empregador tem que passar os meus dados para a Caixa Econômica Federal em razão da minha conta do FGTS. Obrigatoriamente, a empresa onde eu trabalho tem que passar as minhas informações ao INSS em razão do recolhimento da minha previdência. Então, LGPD, basicamente, é estes pontos que tu tem que cuidar. Tu só vai pedir informações efetivamente necessárias, senão caracteriza discriminação. Tu vai pegar estes dados e só vai usar o que realmente é necessário, né? Tudo que tu for utilizar do empregado para algum fato, uma publicidade, o site da empresa, tu tem que ter a autorização específica e, se houver obrigação legal, aí tu não precisa desta autorização. Isso aí, ó. E com o conteúdo do Prof, eu consigo visualizar tanto uma questão discursiva, como eu consigo visualizar ele sendo cobrado tanto na reclamação trabalhista como na contestação. Então, nada violado um direito, né? E na contestação por justificar que era uma obrigação legal e que por essa razão não há nenhum, não está aferindo a lei. E se infringe a lei, o que a pessoa ia buscar? A pessoa iria buscar danos morais. Então, a tese ali seria por uma indenização por dano moral, tá, gente? Outra coisa que eu vi ali o pessoal comentando, a gente acabou falando, o prof falou do INSS, e eu não sei porquê, e eu até mandei um áudio ontem no grupo do Telegram, que muita gente estava confundindo INSS com FGTS. Gente, Eu também recebi. INSS é aquela. Também recebeu, né? Então, gente, vamos aproveitar aqui para esclarecer isso. Ó. Quanto à competência da Justiça do Trabalho, para o FGTS, toda vez que Prof, é uma. bastante gente reclamando que tá travando de novo. Tenta dar aquela mexidinha antes que tu deu ali, que deu Tá, certo, tá? Mas se tu me permite, então eu posso tocar nesse tema aqui enquanto isso. Gente, o que a deixa eu ver. Prof. Clay estava falando é o seguinte, tá? O FGTS, existem basicamente... Pode falar, prof, acho que ficou Ficou bom? bom, tá? Tá. Ficou Então, bom.
FGTS é um conteúdo que o prof. Luiz explica, né, prof? Mas falando só da questão da competência. Quando é uma ação contra o empregador, porque o empregador descontou o que não deveria, quando ele não depositou, quando ele não pagou a multa. A questão é, o problema é o empregador faz a ação na Justiça do Trabalho. É um pedido na Justiça do Trabalho. O não seria na Justiça do Trabalho se fosse uma ação exclusiva contra a Caixa Econômica Federal, tá? E INSS não, gente, olha só, INSS. Se é para cobrar o INSS que não foi feito ao longo da contratação, aquela contribuição previdenciária, tá? Eu falo INSS, mas o nome técnico é contribuição previdenciária. Se isso não foi feito, gente, é o pessoal lá da turma do Guigui, do Prof. Gui, que tem que discutir isso, porque é uma questão de recolhimento de um tributo. Então, não é competência da Justiça do Trabalho. Quando que a Justiça do Trabalho vai passar a ter competência? Quando aquela contribuição, ela deriva de uma sentença condenatória que a Justiça do Trabalho proferiu. Ou seja, o Luiz Henrique ajuizou uma ação e ele pediu equiparação salarial, consequentemente, sendo deferido o pedido dele, vai ter uma diferença salarial, uma verba salarial. Então, na sentença, vamos lá, 50 mil reais de diferença salarial. Sobre esses 50 mil, aí incide o INSS, aí incide eventualmente, enfim, todas as obrigações. E aí, quando vai para a execução, vai poder executar tanto o principal como o acessório. Então, quando você lê no enunciado que a pessoa está querendo cobrar contribuição previdenciária não feita ao longo da contratação, Justiça do Trabalho não tem competência. Agora, é para executar uma contribuição que derivou da sentença condenatória, do acordo homologado, aí sim, aí a Justiça do Trabalho tem competência, tá? Pessoal, eu desativei um pouco, porque volta e meia desativa os comentários, daí parece que melhora um pouco. Espero que tenha melhorado. Eu estou escutando bem a Cleise, tá? Eu estou escutando bem a Prof. Cleise, estou enxergando bem ela agora. Então, só por isso, mas por final eu reativo os comentários de novo, tá bom? Então, pessoal, inclusive, por exemplo, o seguinte, ó. Hoje, ó, que é um exemplo da prova, eu tenho um cliente meu que eu peguei o processo já em andamento, peguei agora, que ele foi demitido por justa causa. Daí ele não teve acesso, por ser demitido por justa causa, ao saque do FGTS. E daí hoje ele me mandou, doutor, eu me lembrei de uma coisa, porque ele é ex-aluno, daí ele me contratou, mas, doutor, eu me lembrei que já faz 3 anos, mais de 3 anos que eu fui demitido por justa causa. Eu posso movimentar a minha conta do FGTS? Lá o artigo 20 diz, se a conta está inativa por 3 anos, tu pode movimentar a tua conta. É uma das hipóteses de tu ter acesso à tua conta, porque quando ele foi demitido, ele não teve. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai na Caixa com a carteira de trabalho e pede para sacar aqueles valores. Se a Caixa negar, ele vai ter que entrar com uma ação. Essa ação é contra quem? Contra o empregador ou contra a Caixa? É contra a Caixa Econômica Federal, logo é na Justiça Federal. Tá bom? Então é essa que é a diferença. O depósito do FGTS é do empregador, Justiça do Trabalho. Sério, gente, que loucura isso aqui. Eu recebi essa mensagem hoje. Hoje. Esse tema aí veio aqui e pegou. Foi uma das teses mais cobradas, Luiz, nas últimas 10 provas, na peça. Então, a FGTS é um tema que vocês têm que estar atentos. E assim, gente, ó, quando é lei pequena, porque a lei do FGTS dá para se dizer que é uma lei pequena. Se vocês lerem a lei, vocês vão chegar lá no artigo 25, 26, fala da competência. O 26 fala quando é competência da Justiça do Trabalho. Então, assim, a minha dica, ó, falou em doméstica, tem que ler a lei da doméstica. Falou do FGTS, lê a lei do FGTS. Falou do 13º, lê a lei do 13º. Porque, às vezes, na pressa, né, de tentar responder, você não dá uma olhadinha geral, assim, naquela lei. Porque, por exemplo, se tem que fazer uma reclamação trabalhista de doméstico, você tem que ir lá na lei do doméstico e fundamentar com ela. E, às vezes, ó, a CLT fala de intervalo, mas a lei do doméstico também fala. A CLT fala da hora extra, mas a lei do doméstico também fala. E a banca vai querer o artigo específico da lei específica. Então, essa é uma aqui para vocês, ó. Quando tiver uma lei específica, a banca vai querer que você cite a lei específica. E normalmente não são leis grandes, né, pessoal? Então não custa nada você dar uma passada de olho ali, né? Verifica o que tem de especial, porque
você pode encontrar ali o fundamento que você está procurando. E isso É, também vale. Posso falar? pode. Só uma finalização, porque isso também vale se você tem que fazer uma peça diferente. Ah, eu tenho que fazer uma ação de consignação, lê os ação. Eu tenho que fazer um recurso de revista. Lê os artigos do recurso de revista, porque isso vai te fazer refrescar a memória de como fazer. Tem vários indicativos ali. Por exemplo, nos artigos do recurso de revista vai falar do pré-questionamento, da transcendência. Então você vai lembrar que tem que mencionar eles lá no seu recurso. O que eu ia falar aquela hora, Prof. Cleis, é que assim, ó, geralmente essas leis especiais a gente trabalha no curso, né? E, hoje, ou por em razão da gente trabalhar no curso, ou em razão de estar no material das marcações, né? Então, assim, caiu a lei do FGTS, está lá no nosso código de marcações, quais são os principais artigos, que é o 15, o 18, o 20 e seguintes. Também tu vai utilizar o artigo 2, que para dizer que é empenhorável, ou o 26 para competência. Por isso que a gente falava, o tanto que a gente fala que era importante tu fazer as marcações, porque muitas vezes, por exemplo, se cair a lei da doméstica, se tu pegar os artigos dados em aula, gente, provavelmente é eles que vão cair. Dificilmente vai cair um diferente, daí já está marcado. Daí tu olha os que estão marcados, tendência de tu localizar a resposta, né? Alguns alunos vêm e mandam mensagem, eu recebo muitas mensagens sobre artigos, né? Prof, em tal questão, estava tal artigo, mas eu coloquei outro artigo. Pode? Eu falo assim, meu querido, seguinte, qual o artigo desses dois artigos? Qual que foi dado em aula? Tá? Qual que foi dado em aula? Ah, foi dado em aula tal. Então é esse que tu vai utilizar e é esse que deveria estar marcado. Tu está em dúvida entre dois artigos, está um marcado, outro não, utiliza o que está marcado, pois foi o que os professores deram em aula. E, Prof. Gleis, aqui eu quero falar uma coisa também, porque eu tenho pensado, eu tenho percebido assim, ó, nessa edição, eu percebi tanto na primeira fase, ali na revisão, quanto na segunda, eu percebi os alunos melhores do que em outras edições. A sensação que eu tenho é que eles estão mais preparados. Mesmo assim, eu peguei no pé deles durante o curso bastante, né? Porque eu não posso fugir da minha característica, né? Mas teve uma questão que me chamou muita atenção nesta edição, que é os alunos, eles tendo algum problema de interpretação do que está sendo cobrado no artigo. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu no último simulado, gente. Quem não fez, eu peço desculpa, mas também já está quase na hora da prova, né? Eu já posso falar. Professora, eu coloquei lá da questão do ônus da prova quando o empregado, ele não, quando a empresa nega a prestação de serviços, né? Então é o seguinte, eu digo que eu trabalhei por uma empresa lá em São Paulo, a empresa não me conhece, ela vai dizer assim, eu não conheço o Luiz Henrique. Como é que a empresa vai provar que eu não trabalhei lá? Não, ela não tem que provar isso. Eu vou ter que provar que trabalhei. Então, quando tem a negativa, o 818, inciso 1, diz que daí o ônus da prova vai ser do reclamante. Tá? O reclamante provar que prestou os serviços. E muitos alunos foram para a súmula, talvez tu me corrija, porque talvez tu possa saber melhor a súmula, acho que é a súmula 212, que é uma súmula que fala do término do contrato de trabalho, né? Que quando termina o contrato de trabalho, o ônus da prova é da empresa. E muitos alunos responderam: professor, naquela ação do reconhecimento de vínculo, tu diz que o ônus da prova é do reclamante, mas tem a súmula 212 que diz que o ônus da prova é da empresa. E daí eu dizia o seguinte, o que eu queria dizer por escrito, né? O seguinte, meu amigo, a súmula 212 fala que o ônus da prova é da empresa na hipótese de encerramento do contrato. A pergunta foi o ônus da prova do encerramento ou de vínculo empregatício? Então, é a questão de tu fazer, gente, o cara crachá da informação do artigo e da súmula com o que está sendo perguntado. A súmula, e muitos alunos erraram, a súmula diz que é ônus da prova da empresa comprovar o término do contrato de trabalho.
quando o empregado se afasta, por exemplo. Por isso que no abandono do emprego tem que ser no mínimo 30 dias e a empresa tem que mandar uma notificação para o empregado voltar, porque o ônus da prova é dela, né? Tá lá o empregado 60 dias sem ir, a empresa dá justa causa. O empregado vai lá e alega, não, mas disseram que eu tinha ter 60 dias de folga, o ônus da prova é da empresa. A empresa tem que provar que ele abandonou e não tem convocação, não tem nada. É isso que diz a súmula 212. Por isso que ela não se enquadrava naquela questão do simulado. Então, pessoal, quando tu localizar um artigo, uma súmula, diz o que diz este artigo e esta súmula? O que foi perguntado? O que diz o artigo responde a pergunta? Esse é, eu acho que assim, ó, é um principal problema que eu tenho visto para os nossos alunos nessa edição, né? Tu acha uma súmula que é um assunto parecido ali, ó. Perguntou de quem é o ônus da prova do vínculo, é uma súmula que diz sobre o ônus da prova, é o ônus da prova, ônus da prova com ônus da prova, dá tudo certo, só alegria. Não, não. Olha bem, ônus da prova do término do contrato, a pergunta era ônus da prova de reconhecimento de vínculo. Não bate as informações, por isso não pode essa súmula. E aí é a questão de ter atenção, é de ter calma, de estar tranquilo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, tá, pessoal? E outra dica que eu vou dar, e que é o meu sentimento, assim, é que às vezes começa a se ver coisas aonde não existe, tá? Em qual sentido? Ai, professor, eu até achei que dava para fazer a peça, mas por conta de eu achar outra coisa, eu não fiz a tese na peça. E era uma tese pontuada. Por exemplo, isso eu percebi nos simulados. Gente, se você ficou na dúvida, pensa como advogado daquela pessoa que você está defendendo ali, ó. Você é advogado da empresa, você achou um argumento para defender a empresa, faz a tese. Não fica vendo coisa onde não existe. Ah, mas eu achei que tinha isso, eu achei que tinha aquilo. Não, não fica achando. Tem um argumento para a empresa, faz a tese. Ou se você é advogado do empregado, está fazendo uma reclamação trabalhista, faz a tese. Na dúvida, faça a tese, gente. Porque o que deu de pessoas que começaram a ver coisa onde não existe? Ah, mas não disse a data que a empregada tinha sido demitida, então eu não fiz a tese de reintegração. Tá, mas peraí, também não disse que já tinha passado o período da estabilidade dela. Então, se você está sendo procurado pela empregada logo depois que ela foi demitida, e ela foi demitida sem justa causa, estando grávida, pede a reintegração. Ah, mas e se não for uma tese pontuada? Bom, o corretor pula a tese. Mas veja, se você é advogado da empregada, é mais lógico que a banca exija que você faça a tese de reintegração do que você não fazer, né? Então, não fique vendo coisa onde não existe. Ah, mas aí eu não vou fazer a tese porque não tinha data da rescisão ali. Ou, aliás, não tinha data que me procurou para ver se ainda tinha tempo de fazer. Mas presume-se que se você foi procurado logo depois, ainda está em tempo de pedir a reintegração, tá, gente? Então, cuidem com isso. Às vezes, assim, eu recebi muito. Ah, mas eu acho. Parecia que você estava advogando para a parte contrária, né? Tentando achar um jeito para não fazer a tese, quando vocês deviam ter feito a tese. E isso acontece com a banca também. Aí você vai dizer, ah, mas eu vi coisa onde não existia. Perdeu pontuação. Então, faz a tese se você tem ali, ó, porque o enunciado deixa, ó, tá ali a informação, é para você usar, é para você fazer a tese, tá? Prof, pediram para mim falar de reflexos, tá? Tava pensando aqui, vou falar de reflexos agora na véspera de prova, um assunto que nunca caiu na prova, né? Gente, reflexos não cai. Reflexos é o seguinte: quando aumenta o salário base, recebe comissão ou gratificação adicional, tem reflexo nas demais verbas. Mas tu não precisa saber reflexo, não é que não precisa, precisa saber, mas eles não cobram o reflexo porque é um assunto muito complexo, que não tem artigo, não tem uma regra e tudo mais, aí eles não gostam porque eles vão se complicar. O que tu tem que saber, e que a gente viu ontem, é a base de cálculo de cada verba. Como é que eu calculo periculosidade? Sobre salário base, insalubridade, sobre salário mínimo, tá? Então é isso que tu precisa saber para a prova, tá? Que tem um esqueminha lá no material, tudo. Vou trabalhar amanhã na revisão, como calcula, qual é a base de cálculo da hora noturna, da insalubridade, da periculosidade e tudo mais. Reflexo, gente, não cai, nunca pediram. Aumentou o salário, isso vai ter reflexo em quais verbas? Nunca caiu.
Vocês viram na aula de teses da Prof. Cleise isso? Não. Vocês viram na minha? Não, não cai. Então não se preocupem, tá? Não se preocupem. Como eu disse para vocês, né? A aula de ontem é para vocês ver o quanto vocês viajam nas perguntas muitas vezes, né? Porque assim, ó, o que cai é o básico, daí tu foca em assuntos muito complexos, e daí quando cai lá o básico, tu acaba não lembrando, se confundindo, ou achando que é muito fácil, e daí inventa alguma historinha, inventa alguma situação para errar. Parece que faz um esforço para errar aquela tese que tecnicamente ela é mais fácil, tá? Então, por favor, vamos cuidar, tá? E reflexo é quando aumenta o salário, mas nunca perguntaram. Não tem muito mais do que eu falar sobre reflexo agora na nossa live. Exato, e eu vou aproveitar o gancho, porque é a mesma coisa com relação aos pressupostos de admissibilidade do recurso, né? Que também não tem um artigo que liste eles, então, basicamente, tu tem que memorizar. E o que eu digo para os alunos? Se você não consegue memorizar, você vai fazer a frase padrão, que todos os pressupostos estão presentes, e vai lembrar daqueles que são específicos, que a banca cobra, que é a tempestividade e o preparo. Esses é o que a banca cobra. A tempestividade, no último exame, ela cobrou, e o preparo. Ponto. Agora, claro, se você conseguiu memorizar, e aí é quem já memorizou, cita todos eles. Peca pelo excesso, cita todos eles. Agora, você que está aqui, ó, hoje, quinta-feira, faltando aí, né, só a sexta-feira de estudo e o sábado de estudo. Não adianta você perder tempo tentando decorar isso, que tem uma baixa probabilidade de ser elencado para pontuação, e deixar de estudar as outras coisas que são mais factíveis e mais prováveis de cair. Então, é assumir o risco assim, ó. Reflexos. Cair vai ser 0,10 lá na questão, né? Olhe lá ainda, né? Se cair a questão dos pressupostos de admissibilidade, se for cobrar algum outro que você não citou, é 0,10. Então, assim, não Mas se preocupe. eles não precisam tirar 10 para passar? Não precisa, né, gente? Vocês podendo tirar Não é 6, claro? 10? Não precisa Não, gabaritar? Ah, não, bom, eu achei que né? Vão, era tão logo, né? mas não. Mas assim, essas coisas que têm uma baixa probabilidade de cair, não é agora que vocês vão surtar com isso, né? Então, isso tinha que ter sido estudado. Ah, eu quero tirar 10, eu tinha que saber isso. Então, você tinha que ter estudado lá atrás, tá? Agora, na reta final, você estuda o que é mais provável de cair estatisticamente com base nas provas anteriores, tá? Como a gente começou a live falando aqui, sem as teorias da conspiração, que senão, você perde aí, vamos supor, um dia todo da sexta-feira estudando uma coisa que depois nem cai, e perde esse tempo de estudar outras coisas mais factíveis, né? Mas, gente, não precisa tirar 10, hein? Eu vou ativar os comentários aqui, prof. Daí vamos ver alguns comentáriozinhos, daí depois a gente encerra para liberar eles para estudar. Professor, ó, o Manuel, professor, deu mijada nessa minha pergunta da súmula 212. Foi bom, que não esqueço nunca mais. De vez em quando eu não me aguento, mas é tudo como eu disse, gente. Isso é amor que eu tenho por vocês, tá? É amor que eu tenho por vocês. Gente, vai ficar gravada a live, tá? E nós vamos subir ela para o mundo mágico da CLT. Para São Paulo, Luiz Henrique só que vai estar, tá? Mackenzie, a princípio acho que nós vamos estar na Mackenzie. Sim, eu estou melhor, a garganta tá melhor, tá? Gente, eu vou fazer esquema do Fazogin, tá? Vou fazer o pedir lá para fazer um esqueminha do Fazogin, das ervas decisórias, pegou, né? Mas vamos lá. Prof, quer olhar algum comentáriozinho aí? Assim, Eu quem acho tá que falando, eu acho que eu só vou quem tá fazer live de perguntando aí, boné agora, porque disseram contestação. que eu fiquei bonito. Viu só? Contestação com reconvenção ou só contestação, gente, o nome da peça é contestação. Se era contestação com reconvenção, você tem que acertar, porque a reconvenção é uma tese da contestação, então não se preocupem com isso, tá? Ao menos na prova lá do 25º exame que a banca cobrou, quem tem essa dúvida, abre lá o espelho. Vocês vão ver que a banca colocou tão somente né, como uma tese da contestação à reconvenção, não como um elemento que tivesse que estar destacado no nome da peça, tá? Que mais? Acho que dessas dúvidas, assim, pessoal, nós vamos todas elas agora na nossa revisão,
amanhã à noite e no sábado pela manhã, tá? Qual a dica para vocês agora nessa reta final? Revisarem as estruturas das principais peças. Quem ainda tem dificuldade, né, para ir memorizando. E esses conteúdos que a gente foi listando aqui, que são os mais prováveis de serem cobrados, tá? Maravilha. Palpite da Cleise é contestação, do Luiz Henrique é reclamatória trabalhista. Do Luiz Henrique, né? Meu é reclamatória trabalhista. E o nosso canal no YouTube é Mundo Mágico da CLT. Começar pela peça ou questões. Isso é muito pessoal, cada um vê de acordo com o que rendeu melhor nos simulados, tá? Não tem uma fórmula mágica. O que a gente pode dizer, obviamente, é que a maioria começa pela peça, mas a maioria não quer dizer que seja certo ou errado. Sim, gente, vão de unhas laranjas que dá sorte, tá? Vão de unhas. Eu vou estar lá com o meu All-Star laranja, com minha capinha de celular laranja, com o meu Diz óculos a laranja. menina laranja da sorte, ó. Reza a lenda que a unha laranja dá sorte, gurias. Então, bora botar um esmalte laranja e bora... Não, e os meninos, né? E aí tem o prof da dica, né? Pode ir com a capinha de celular, pode ir com o tênis, pode ir com a camiseta. Botar na PUC de Porto Alegre, tá, gente? Eu lembro do exame passado, eu identificava os alunos, Luiz, chegando pelo laranja. Então, eu ia vendo assim, ó, lá vem alguém de laranja, deve ser meu aluno. Eu já ia correndo, lá vem meu aluno. Então, Então, a gente se identifica na porta de prova pela cor. mas então tá, gente, nós vamos encerrar a live, né? Muito obrigado por todos que participaram. Uai, não ia ser às 20, gente, nós tivemos um problema de horário, tá? Porque eu tenho um compromisso hoje à noite, a Cleise tem um compromisso agora às 7 horas, eu tinha um compromisso às 8, e daí a gente mudou das 7, daí mudou para as 8, mas eu não tinha respondido a tempo no grupo, e eu tinha um compromisso, daí a gente teve que remarcar, daí não podia nem às 7, nem às 8, daí depois a gente tem os babies, né? Tem os babies, então 9 tinha horas já que é o ter horário de dar banho, botar já é dormir. horário de banho da Vivian e do Theo, né? Então daí a gente teve que ir para 6, mas vai ficar salvo lá no Mundo Mágico. A gente pede desculpa por eventuais transtornos com alterações. Pode ir com a pulseirinha azul do CISC, sim, tá bom? Então Meu, tá. Prof, mais uma live. Acho que finalizamos já quase umas 1000 lives, né? Se a gente eu fosse acho, né, contar, né? Luiz? Eu acho. É, Hoje mas vamos lá. esperamos todos Pode. vocês na revisão turbo amanhã, tá? 19 horas no canal do YouTube do CISC, tá? E bora lá, que a gente vai estar afiadíssimos aí para passar as últimas dicas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, prof! Tchau, tchau.